Corinthians, Cruzeiro e Flamengo foram os times que mais tiveram suas dívidas aumentadas nos 6 primeiros meses desse ano, especialmente por causa da pandemia do coronavírus. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te apresento a conta desses 3 e de outros 7 clubes grandes do futebol brasileiro. Vou te atualizar sobre o Corinthians. De acordo com o André Sanches, o Timão está em busca de um novo treinador. A temporada de Coelho parece estar perto do fim. E para fechar, Jorge Sampaoli, apesar do bom momento do Atlético Mineiro, colocou mais uma vez o cargo à disposição, agora por causa dos salários atrasados. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nessa dica extremamente legal. Você já conhece a Sandro Moscoloni? Pois saiba que a Sandro Moscoloni é uma grife norte-americana que atua no mercado calçadista nacional e internacional há mais de 40 anos. E está presente nas principais lojas dos Estados Unidos, como Nordstrom, Macy's e DSW, entre outras. De origem italiana, a marca se estabeleceu nos Estados Unidos e expandiu sua sede para a Espanha, produzindo assim os calçados de qualidade inconfundível que ganharam o mundo. Eles possuem toda a linha de produtos que você e sua família necessitam para estar na moda, sempre com muita tecnologia para você aproveitar seu dia com o máximo de conforto. No Brasil, a Sandro Moscoloni tem um site que faz entregas para todo o país. E você pode adquirir a linha completa pelo site www.sandromoscoloni.com.br ou por sites parceiros. Viu como é bacana? Uma ótima dica para você que procura calçados acessíveis e de ótima qualidade. Com a Sandro Moscoloni o conforto é garantido. E para fechar, queria dar uma dica: usando o cupom Canal do Nicola você ainda ganha 10% de desconto na sua compra. Bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro, que vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos do que o Internacional, ou seja, tudo em paz, certo? Não quando se tem como técnico Jorge Sampaoli, excelente treinador, mas um grande causador de problemas. Nas últimas horas ele voltou a colocar o cargo à disposição, ameaçando se demitir caso o Atlético Mineiro não colocasse em breve os salários em dia. Vale a lembrança de que quando foi contratado, o Sampaoli fez algumas exigências, entre elas contratação de muitos jogadores, investimento na casa de 100 milhões de reais, além da manutenção dos salários em dia. Foi por causa dos reforços que algum tempo atrás, na segunda-feira, dia seguinte à vitória contra o Flamengo no Maracanã, que o Sampaoli chegou a colocar o cargo à disposição pela primeira vez. Cheguei a te contar essa história na oportunidade, teve até quem desmentisse, mas te asseguro que naquele momento foi a primeira vez em que o Sampaoli colocou o cargo à disposição. Nessa segunda-feira, de novo, o Sampaoli deu uma enquadrada no presidente Sérgio Sete Câmara, alegando que os 2 meses de salários atrasados são inadmissíveis e, se continuar assim, ele vai deixar o cargo de treinador do Atlético em breve. Não precisou uma data, mas garantiu que nem esperaria até o fim do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o Sampaoli, que é excelente treinador, causando crise no momento em que não há necessidade. Acho muito legal que ele cobre os salários em dia, acho que faz parte até para que o rendimento do time seja melhor, até para que as coisas fluam melhor no dia a dia, mas há jeitos e jeitos de fazer a cobrança, e esse jeito Sampaoli de a todo momento colocar o cargo à disposição, algo que a gente já viu no Santos na temporada passada, não contribui em nada para a evolução das coisas. Tem muita gente importante dentro do Atlético Mineiro, bastante irritada com o Sampaoli, e eu gostei de uma coisa que aconteceu nas últimas horas relacionada ao Thiago Neves. Foi o Sampaoli quem exigiu do presidente Sérgio Sete Câmara e do diretor executivo de futebol Alexandre Matos a contratação do Thiago Neves. Tanto o presidente quanto o diretor disseram ao Sampaoli que ia dar M3 pontinhos. Afinal de contas, o Thiago, enquanto foi jogador do Cruzeiro, cansou de provocar o Atlético Mineiro. A torcida não aceitaria bem. Sampaoli disse que não se importava com isso, que faria com que o Thiago Neves jogasse bem e daria conta de reescrever uma história diferente, mas a torcida do Atlético mostrou que quem manda no clube de fato é a torcida e não o Sampaoli. Rejeitou a contratação do Thiago Neves e o Thiago, que estava praticamente contratado, foi avisado de que a negociação foi desfeita. Dei todos os detalhes nesse vídeo se você não viu. Só para arrematar sobre o Galo, queria te contar que a informação de que o Sampaoli mais uma vez colocou o cargo à disposição foi divulgada em primeira mão pela Rádio 98 e me confirmada por um dirigente importante do Atlético. Nas últimas horas, o Matos também deu uma entrevista à Rádio Itatiaia em que falou sobre as cobranças em relação a salários atrasados. Separei um trecho importante, abre aspas. A exigência parte inclusive do nosso presidente, que quer a casa em ordem. Todo profissional vai ser respeitado com seu vencimento em dia. O Atlético vive uma situação financeira delicadíssima e isso não é segredo para ninguém.
Com a pandemia, isso ficou ainda mais difícil, fecha aspas, disse o Alexandre Matos nessa entrevista à Rádio Itatiaia, admitindo que o clube deve salários e tenta, na medida do possível, colocar a casa em ordem. Bora repercutir a entrevista coletiva que Andrés Sanches concedeu no início da tarde dessa terça-feira. Como contei para você no vídeo da manhã, o Andrés admitiu que os jogadores estão bastante assustados com uma série de ameaças que vêm sendo feitas nas últimas horas. Durante toda a segunda-feira, vários titulares do Corinthians receberam ameaças de torcedores, se é que dá para chamar de torcedores, de criminosos travestidos de corintianos. Alguns desses criminosos, inclusive, fizeram ameaças pelos filhos, pelos familiares desses atletas, clima de total instabilidade. E o Andrés tentou, na medida do possível, mostrar nessa entrevista coletiva que os jogadores não tiveram responsabilidade na demissão do Thiago Nunes. Também te contei nos últimos vídeos que os jogadores estavam bem chateados com a diretoria porque havia sido passada uma imagem para o torcedor, ou para os torcedores no caso, de que os jogadores tiveram um papel fundamental na demissão do Thiago Nunes. O Andrés recuou, disse que essa decisão foi tomada depois de uma conversa com os funcionários, com os membros da diretoria, que era todo mundo a favor dessa demissão, e por isso o Andrés acabou optando pela saída do Thiago Nunes. Mas a parte mais importante dessa entrevista coletiva foi quando o Andrés Sanches admitiu que o Corinthians está em busca de um novo treinador, ou seja, o Andrés recuou também em relação ao que pensava sobre o Diego Coelho. Técnico do Sub-20, que foi promovido ao time profissional, não era como interino, tanto que no site oficial do Corinthians nem aparecia o Diego Coelho como interino, e sim como técnico do clube. A ideia do Andrés era manter o Coelho pelo menos até a eleição, marcada para 28 de novembro, mas a derrota para o Fluminense por 2-1, num jogo em que o time jogou muito pouco ou quase nada, e toda a pressão das últimas horas, seja no desembarque do time em Guarulhos ou também nas redes sociais, fizeram com que o presidente Andrés Sanches recuasse. E nessa entrevista coletiva ele anunciou que está sim em busca de um novo treinador. Assim que a coletiva acabou, conversei com uma pessoa muito próxima ao Andrés Sanches para entender que nomes o dirigente gostaria de contratar. E ele me assegurou que apesar de o Andrés ter falado que já está em busca de técnico, a história não é bem essa. O Andrés ainda tem esperança de uma vitória contra o Bahia na noite dessa quarta-feira, na Neoquímica Arena, para eventualmente até dar um pouquinho mais de tempo para que o Coelho possa trabalhar. Mas se de fato essa vitória não acontecer, se a pressão continuar, o Andrés Sanches contratará, possivelmente até o fim dessa semana, um novo treinador. As opções são bem escassas, conversei com o Andrés e o Andrés me assegurou que o Mano Menezes está descartado, já assumiu o Bahia, tem contrato até dezembro de 2021, ou seja, um nome fora dessa lista. Existem bem poucas opções. O Andrés na coletiva chegou a admitir que não gosta da ideia de ter um técnico estrangeiro, mas se as opções no Brasil não forem tão boas, ele pode sim pensar num técnico estrangeiro, e que a ideia no momento é trazer alguém bastante experiente, alguém que possa assumir o clube numa condição de dar mais estabilidade. Tem um outro ponto importante também dessa coletiva: o mandato do Andrés está bem perto do fim, termina em dezembro, mas ele admitiu que se for preciso para contratar um técnico, ele pode até oferecer um contrato até dezembro de 2021 para esse novo treinador, mesmo invadindo o mandato de alguém que ele não sabe quem é. São 4 pré-candidatos e o único que representa a situação, representa o grupo do Andrés, é o Duílio Monteiro Alves. Bora te atualizar agora sobre as dívidas dos clubes brasileiros depois dos 6 primeiros meses do ano de 2020, ano extremamente impactado por conta da pandemia do coronavírus. Esse levantamento foi divulgado pelo Globoesporte.com, trabalho bem legal que juntou 10 clubes que fizeram a divulgação dos seus balanços referentes aos 6 primeiros meses do ano. Só uma observação importante: o Cruzeiro está entre esses 10 times que divulgaram seus balanços, mas a última atualização, os últimos dados revelados pelo clube foram de 31 de maio. Então, ao contrário dos outros 9 clubes citados, que a gente vai citar daqui para frente, que fizeram o balanço dos 6 primeiros meses do ano, o Cruzeiro fez um balanço referente aos 5 primeiros meses do ano. E dá para dizer que as contas andam muito mal nesses 10 clubes. Quais são os 10 clubes? Vamos começar por aí. São eles: Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Vasco, Internacional, São Paulo, Santos, Grêmio, Bahia e Fortaleza. A soma do aumento da dívida desses 10 clubes chega a valores de 811 milhões de reais, ou seja, entre 31 de dezembro e 30 de junho, a dívida desses 10 clubes somadas aumentou em 811 milhões de reais. E o campeão quando o assunto é o aumento dessa dívida foi o Corinthians, que em 6 meses viu a dívida saltar ou crescer 237 milhões de reais, saindo de 665 milhões de reais para 902 milhões de reais, números oficiais do próprio clube, de acordo com o balanço divulgado recentemente. Na segunda colocação aparece o Cruzeiro, mesmo com um mês a menos do que os demais, o Cruzeiro teve sua dívida aumentada em 180 milhões de reais.
partindo de 803 milhões de reais para 983 milhões de reais, muito perto de 1 bilhão de reais de dívida, só para vocês entenderem um pouquinho da dificuldade ou o tamanho da dificuldade que o Sérgio Rodrigues terá pela frente com o Cruzeiro. A terceira colocação, surpreendente e preocupante, é do Flamengo, que viu sua dívida crescer em 163 milhões de reais. Eram 540 milhões de dívida no fim do ano passado e passou-se a 703 milhões de reais em junho desse ano. A quarta posição é ocupada pelo Santos com 77 milhões de crescimento da dívida. O Peixe salta de 461 milhões para 538 milhões de reais. Na sequência aparece o Internacional, que viu sua dívida crescer em 71 milhões de reais durante os 6 primeiros meses desse ano, passando de 509 milhões de reais para 581 milhões. Na sequência aparece o Bahia com 39 milhões de reais de crescimento da sua dívida. O Bahia tinha 197 milhões de dívida, agora tem 236 milhões de reais. O São Paulo aparece com os mesmos 39 milhões de reais de crescimento da dívida do Bahia, só que o Tricolor tem dívidas maiores. Eram de 538 milhões de reais em dezembro do ano passado e passaram para 577 milhões de reais. Por fim, vamos para a reta final. O Fortaleza viu sua dívida crescer em 4 milhões de reais, saltando de 35 para 39 milhões de reais. Tem também o Grêmio nessa relação com 1 milhão de reais de acréscimo, de crescimento de dívida. Eram 270 milhões de reais no fim do ano passado, 271 milhões de reais em junho desse ano. É possível que esse número só tenha sido alcançado graças à venda do Everton Cebolinha pro Benfica, venda que garantiu uma bela tranquilidade para o dia a dia do presidente Romildo Bolzan. Uma série de contas que estavam abertas foram pagas, foram zeradas e o Grêmio ganhou fôlego para pelo menos resistir daqui até o fim do ano. E uma excelente notícia para o torcedor vascaíno. De acordo com esse levantamento feito pelo Globoesporte.com, o Vasco não aumentou sua dívida em nenhum real. É o único desses 10 clubes que tiveram seus levantamentos feitos que não aumentou sua dívida. Eram 645 milhões de reais no fim do ano passado e esse número permanece em junho desse ano. O Alexandre Campelo, apesar de uma série de dificuldades, vem conseguindo colocar a casa mais ou menos em ordem, com direito ao lançamento do centro de treinamento, pago pelo torcedor, com o projeto de revitalização de São Januário, algo também super importante. O Vasco consegue investir na infraestrutura, tem um time razoavelmente bom que faz excelente campanha e não se endivida. Bem legal saber de todos esses dados a respeito do Vasco da Gama. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações. Toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live, vai aparecer no seu celular uma notificação. Para completar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens bem legais e exclusivas para quem é membro. Beleza? A gente se vê a qualquer hora assim que surgir notícia importante. Abração!